Olá, bom dia. Sou a acadêmica e professora Eunália Pereira Constâncio, matriculada na Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, graduanda do curso Ciências Naturais e Matemática. A cada módulo, temos uma prática como componente curricular. Cuja disciplina é a epistemologia de Gaston Bachelard de Kuhn e sua contribuição para o desenvolvimento científico, eu apresento uma releitura, algumas reflexões sob a orientação do professor do Instituto de Física da UFMT, Paulo Arruda. Encaminho então este vídeo para o Congresso Nacional no Ensino de Ciências, que ocorrerá de forma remota, e virtual, a fim de contribuir com a comunidade científica. O teórico em questão é o Gaston Bachelard, que é conhecido como o pai da epistemologia contemporânea. Inicio fazendo aqui algumas perguntas. O que é conhecimento? Por que a humanidade busca ao longo dos tempos se apropriar de conhecimento? O que é ciência? O que a filosofia impacta na comunidade científica? E uma das respostas mais conhecidas é pelo saber pensar. Se fundamentarmos por Aristóteles, o homem é racional e por isso difere de outros animais. Então a capacidade de pensar, de reconstruir novos pensamentos, novos saberes, novos conhecimentos, é do homem. A filosofia da ciência provoca um pouco mais, em meados do século XIX, como área de investigação intelectual, tendo seu principal foco de estudo responder o que é ciência. Portanto, venho refletir de que modo a filosofia da ciência relaciona-se com a epistemologia, levando em conta que o pensamento tem raízes em ações políticas, sociais e econômicas. A filosofia da ciência, ela busca saber como se desenvolvem, avaliam e mudam as teorias científicas. Compreender o domínio do erro e da verdade. À medida que se busca explicar conceitos científicos, como eles são produzidos, quais os meios de validação das informações. Por isso, a escolha por Gaston Bachelard foi relevante. Gaston Bachelard nasceu no século XIX, em 27 de junho de 1884, em Bar-sur-Aube, na França. Licenciado em matemática, foi professor de ciências, química e física. Iniciou seus ensaios e começou a ganhar notoriedade a partir de 1928. Por exemplo, o ensaio sobre o conhecimento aproximado. Todo conhecimento é desafio epistemológico, desde o conhecimento comum ao científico. Lecionou na Faculdade de Letras de Dijon e em 1940 entrou para a Sorbonne. Ganhou o Grande Prêmio Nacional de Letras. Faleceu em 1962 em Paris.
deixando suas bibliografias, que são muito relevantes nos dias atuais. Bachelard escreve suas obras no contexto da Revolução Científica, no início do século XX. Apresentava a necessidade de uma nova filosofia e epistemologia para a nova ciência, que teve como referência a teoria da relatividade de Albert Einstein. Acontecia ali uma ruptura, pois alguns autores diziam que Bachelard pretendia dar às ciências a filosofia que elas merecem. Portanto, a filosofia da ciência é indissociável da epistemologia. Logo, a epistemologia é o estudo da produção do conhecimento. Na etimologia da palavra epistemologia, que vem do grego e deriva-se das palavras episteme, que significa ciência, e logia, que significa estudo, podendo ser definida como estudo da ciência ou teoria do conhecimento. Segundo Bachelard, pensar cientificamente é colocar-se entre a teoria e a prática, entre a matemática e a experiência. A atividade epistemológica para Bachelard era o de refletir sobre os métodos, a significação cultural, o lugar, o alcance e os limites do conhecimento científico. E nesse sentido, a função essencial da filosofia é a construção de uma epistemologia. Saber como o conhecimento é construído é questão relevante para os pesquisadores. As áreas de concentração para contribuir para esses questionamentos foram a física e a química, pois algumas descobertas desencadearam a crise da razão. É aí que surge uma nova discussão do conhecimento, sobre a dimensão subjetiva e objetiva, o domínio do erro e da verdade. A partir dessa crise surgem novas reformulações teóricas, e uma delas é a corrente dos descontinuístas defendida por Gaston Bachelard. Ressalto 3 aspectos fundamentais para a epistemologia bachelardiana. Antes, preciso ressaltar que Bachelard pretendia dar às ciências a filosofia que elas merecem. A atividade epistemológica era de refletir sobre métodos, acepção cultural, o alcance, lugar e os limites do conhecimento científico. E para isso é indispensável a construção de uma epistemologia. Então, os aspectos fundamentais na epistemologia bachelardiana, com foco na descontinuidade epistemológica, são o primado do erro teórico, em que o conhecimento progride pela descoberta de erros. Não há verdades primeiras, mas erros primeiros. As intuições são úteis para serem suprimidas, porque o conhecimento científico recusa todo dado natural que não seja asseado e refinado pela razão. E a compreensão do real, que acontece à medida que a necessidade organiza modelos racionais opondo-se às primeiras intuições. Então, a descontinuidade epistemológica, ela consiste em uma ruptura de proeminências anteriormente concebidas. A linguagem científica está em permanente revolução semântica, que para o teórico em questão, existiria uma constante transposição de linguagem entre o senso comum
e o conhecimento científico. Assim, é importante compreender que o papel responsável do educador, do professor para com seus estudantes é apropriar-se de epistemologia para evitar o enraizamento do aprendiz numa visão particular de mundo, limitar-se ao empirismo. Para Bachelard, a dialética desempenha um papel central. Toda ideia deve levar junto a contra-ideia. Isso significa dizer que devemos continuamente questionar a validade de todas as verdades, romper as suas convicções mais enraizadas, reformulando seu ponto de vista a fim de promover o verdadeiro espírito científico. Este foi um trabalho que contribui para uma reflexão do teórico Gaston Bachelard na disciplina A Epistemologia de Gaston Bachelard Kuhn e sua contribuição para o desenvolvimento, sob orientação do professor do Instituto de Física da UFMT, Paulo Arruda. A referência utilizada foi o fascículo desenvolvido pela Universidade de Mato Grosso, cujos autores são os professores Iramaia Jorge Cabral de Paulo, do Instituto de Física, e professora Irene Cristina de Mello, do Departamento de Química, ambos do Instituto de Ciências Exatas e da Terra. Deixo aqui meus agradecimentos. Muito obrigada.